Boa noite, Boa noite. Thiago. Obrigada por Tranquilo? ter aceitado tudo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, em estar participando conosco dessa comemoração dos nossos 15 anos, né? E o Thiago, né, ele vai falar hoje pra gente sobre por que vacinar o gato, né? Qual a importância, né? Ele que é médico veterinário e trabalha aqui na promotor técnico na Novatec, vai responder algumas questões, né, que a gente elencou aqui. Mas Thiago, se apresente um pouquinho para a gente. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar participando do mês de aniversário da Blumenkatzen. E é um prazer para mim. Eu trabalho para... Bom, me formei em Medicina Veterinária pela UFPR Campus Palotina. E aí, eu fui convidado para trabalhar com a Nova Vet como distribuidor, como promotor técnico. E dentro dos produtos que a Nova Vet trabalha tem uma linha de vacinas, então eu tive que aprender sobre vacina, né? Eu tive que me informar, me aprofundar nisso. E foi aí que eu descobri o ASAVA, que é uma associação internacional de médicos veterinários que trabalham só com medicina de cachorro e gato. E eles não permitem que nenhum laboratório faça parte do comitê de pesquisas. Então, assim, tudo que eles lançam é muito fidedigno, sabe? É material de confiança. E eles têm um grupo que trabalha só com pesquisa sobre vacina e é muito legal, assim. Eu aprendi muito sobre vacina, aprendi a gostar do tema e é bom poder falar sobre isso com quem tem interesse no assunto também. Claro, ótimo, com certeza. Bom, vamos às nossas perguntas, né? Que a gente, como Opa, vacina é uma coisa, saúde para os nossos gatos é importante, a gente fez claro. algumas. Então, Thiago, quais são as vacinas que nós temos hoje disponíveis no mercado nacional, né? E também fala para a gente um pouquinho sobre quem regulamenta elas, né? E o fiscaliza, como é que funciona, enfim. Tá. Bom, vou começar de trás para frente. Quem que regulamenta as vacinas no Brasil? Aqui, todas as vacinas que são vendidas têm que passar pela aprovação do Ministério da Agricultura. Então, eles exigem testes dos laboratórios, né, para comprovar a eficácia dos produtos. Então, se o produto está sendo comercializado é porque ele passou por teste de segurança e para garantir que ele realmente funciona. E assim, inclusive a edição 2020 do Guia de Vacinação do Assava, que saiu esse ano, né, e que foi específica para a América Latina, faz uma crítica para os órgãos responsáveis, né, pela aprovação de vacinas, porque a gente tem vacinas lá fora do Brasil, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, tem vacinas muito diferentes, tem materiais diferentes que a gente quer trazer para o Brasil para fazer protocolos mais específicos para os gatinhos, protocolos, né, personalizados, mas que é muito difícil porque esse produto que já é usado muito tempo lá fora e já tem vários trabalhos aprovando eles, quando chega no Brasil eles têm muita dificuldade porque eles exigem mais um monte de trabalho, sabe? Então, assim, produtos que já têm um histórico muito grande de utilização lá fora, que poderiam ser trazidos com facilidade, passam por dificuldade para entrar no mercado nacional. Quais são as vacinas que a gente tem aqui? A gente tem as vacinas tríplice viral, que vão proteger contra panleucopenia, calicivírus e herpes vírus. A gente tem uma vacina aqui no Brasil também que ela é tríplice mais raiva. Então, ela é um combo dessas três doenças mais a vacina de raiva. A gente tem as vacinas quádruplas, que vão proteger contra panleucopenia, cálice, herpes e também contra clamídia. Tem algumas doenças, como por exemplo clamídia, coronavírus, que tem a doença de humano, tem a doença de animal, né? E não são a mesma coisa, os sinais são diferentes. Essa clamídia não é a mesma clamídia que a de humanos. Nesse caso dos gatinhos, ela causa doenças respiratórias, né? Doença respiratória. E a gente tem também a vacina quíntupla felina, que protege contra todas essas doenças que a gente já falou, mais a FeLV, que é a leucemia viral felina. E por último tem a vacina de raiva, né? Que é essencial para os gatinhos. Então, são essas as vacinas que a gente tem no território nacional. Ela sempre vem em combo. Ah, legal. Bom saber, né? E também tô na torcida aí. Bom, Thiago, né? Por que que explica pra gente, né? Uma pergunta que os meus clientes fazem, claro que a gente sempre explica também, mas eu acho que é melhor também ouvir de, né, vocês.
porque são necessários, né, mais de uma dose de vacina quando a gente tem filhotes, né, e a importância dos reforços anuais, né, como seriam indicado, né, enfim. Entendi. Bom, quando o filhotinho nasce, o filhotinho nasceu, né? Ele vai procurar as tetinhas da mãe para poder mamar. Esse primeiro leite que a mãe vai fornecer para os filhotes, a gente chama de colostro, o leite dos primeiros dias ali, que ele é rico em anticorpos. Anticorpos contra o quê? São anticorpos contra as doenças que a mãe enfrentou na vida, sejam as doenças que ela enfrentou porque ela ficou doente ou porque ela foi vacinada. Então ela vai transmitir esses anticorpos contra essas doenças através do colostro. E o filhote absorve esses anticorpos nas primeiras 24 a 48 horas que ele nasceu. Depois desse período não tem mais absorção de anticorpos. Beleza. Para que servem esses anticorpos? Para proteger os filhotinhos das doenças que ele vai encontrar a campo, né, no ambiente. Só que esses anticorpos ele ganhou pronto, então ele não sabe produzir os dele. Então, assim, esses anticorpos estão correndo pela corrente sanguínea, estão circulando, mas uma hora eles vão ser degradados e vão acabar e o filhotinho vai ficar desprotegido. Então, a gente tem que começar a vacinar antes que esses anticorpos acabem e tem que terminar de vacinar quando esses anticorpos já acabaram, para que eles não influenciem na vacinação. Por que influenciar na vacinação? Porque vamos pensar assim, né? Vamos imaginar que a mãezinha, ela foi vacinada, foi vacinada contra a panleucopenia. Então, ela tem anticorpos contra a panleucopenia. Então, essa mão aqui é o anticorpo. Aí a gente vai lá e faz uma vacina contra a panleucopenia. A gente vai colocar no organismo do gatinho o vírus. O vírus vai encontrar o anticorpo e o anticorpo vai neutralizar a vacina. É isso que acontece com as primeiras doses. Então a gente tem que fazer doses consecutivas até que chegue num momento onde tem tão pouco anticorpo que o gatinho consiga responder a essa vacina e montar uma resposta própria. Ele consiga produzir os próprios anticorpos. É por isso que o filhotinho precisa de várias doses. As bulas de vacina polivalente no Brasil, elas têm uma falha assim antiga já, né? Que é indicar a vacinação dos filhotes até 12 semanas de vida, até 3 meses. E a ciência, o material científico antigo já até, do ASAV, edição 2016, já exigia, já orientava que a gente vacine gatinhos até 16 semanas de vida, até 4 meses. Porque tem filhotes que quando a gente termina o protocolo com 3 meses, né, 12 semanas, ainda tem muito anticorpo materno e ainda não conseguiu responder a vacina. Então é uma falha vacinal, o gatinho não teve tempo ainda de responder a vacina. Tem veterinários que já adotam essa prática de vacinar até 4 meses, mas alguns deles têm dificuldade porque às vezes o tutor ouviu do vizinho, de alguém assim que eram só X número de doses. E dele contesta o veterinário e o veterinário acaba não conseguindo fazer o protocolo correto para o filhote, né? Mas é por isso que o filhotinho precisa de várias doses, enquanto que o adulto depois de 6 meses de vida não existe mais anticorpo materno. Então a gente só usa uma dose para o reforço e é o suficiente. E daí a gente faz o reforço, a gente faz a vacinação do filhote, né? Como eu te falei, com a polivalente, a partir de 12 semanas de vida pode fazer a vacina de raiva, a partir dos 3 meses, né? E aí todos os anos tem que fazer o reforço da polivalente e da vacina de raiva. Só pro pessoal que é dono de gato entender, polivalente significa que a vacina vai proteger contra várias doenças. Então, se ela protege contra 2, 3, 4, 5, não importa, ela é uma polivalente. Se ela protege só contra uma doença, como a raiva, por exemplo, ela é uma vacina monovalente. Bem explicado, obrigada. E qual é a recomendação do protocolo de vacinação para gatos no Brasil? Né? A gente sabe que eu também já tive uma experiência um pouco diferente, mas assim, a gente tem, né, regras, enfim, a própria realidade, né, o número de gatos abandonados que a gente tem aqui acaba também fazendo com que a gente precise se proteger mais, né? Enfim, tudo mais. Não é todo mundo que cuida dos gatos como nós, não é o mesmo vizinho, né? Eu sempre explico, né? O vizinho do prédio também pode ter um gato, um cachorro que não é vacinado, enfim, e por aí vai, né? Mas assim, qual seria então a recomenda, considerando isso, e se existem outros fatores, né? Quais seriam a recomendação do protocolo vacinal hoje no Brasil para gatos? Tá. Eu imagino que tu teve experiência com outros protocolos porque tu morou fora, né? É. Tu morou na Alemanha, né? Isso, e quando a gente às vezes traz também, né, não, eu, outros criadores também, quando
a gente traz gato de fora, eles têm outro protocolo, outras vacinas, elas duram mais tempo, né? E a gente sempre cai naquela, né, pergunta, né? E agora? Tá dizendo aqui que a antirrábica eu dou daqui a 3 anos, essa aqui é a 2, mas não, né? As vacinas, esse é um tema bem difícil de aprofundar, é um tema assim mais para o veterinário, essa questão de quanto tempo vai durar ou não, porque para cada doença é diferente. Então, o ideal seria que a gente tivesse vacinas não com muitas doenças juntas, né? Porque cada uma tem uma resposta diferente. E é isso que a gente tem em países da Europa, por exemplo. Por isso que lá os protocolos são diferentes daqui e eles conseguem adotar porque essas especificações vêm em bula. A nossa vacina vem com muitas doenças e com orientação para um ano, porque algumas doenças realmente precisam ser revacinadas a cada ano, né? De forma anual. Sim. Mas, assim, a questão do protocolo, é importante o tutor entender que não existe um protocolo universal, sabe? Para cada gatinho, a gente tem um caso. Então, o ideal é que o veterinário converse com o tutor, entenda onde esse gatinho vai viver, o ambiente, né? E o estilo de vida desse gato para poder estipular o melhor protocolo para ele. Fora isso também, antes de começar um protocolo de vacinação de gatos, é importante que a gente faça o teste de FIV-FeLV. Por quê? Porque a vacinação, quando a gente conversa com os imunologistas, até ela deve ser sempre essencial. A gente vacina contra o que o gato precisa ser vacinado. Se o gatinho já tem FeLV, não tem por que vacinar ele contra FeLV. Ou seja, não tem por que usar uma quíntupla, porque ele já pegou a doença. E a vacina é para prevenir, né? Depois que ele já pegou, não tem mais como prevenir. Então, para o gatinho que já tem FeLV, por exemplo, a gente não usaria uma quíntupla, usaria uma tríplice ou uma quádrupla, mas não precisa fazer a vacina de FeLV nele, entende? Mas assim, de forma geral, né, como que funcionaria um protocolo? Pensando primeiro nos filhotes. O filhote pode começar a ser vacinado a partir de 6 semanas de vida. Geralmente o veterinário começa a partir da 8ª semana de vida. E aí ele vai receber doses a cada 2 semanas ou 4 semanas de vida. Então depende daqueles fatores que eu te falei, né? Doses consecutivas a cada 2 ou 4 semanas de vida, chegando até 16 semanas de vida, 4 meses. Depois disso, ele vai receber o reforço anual dessa vacina polivalente. A vacina de raiva, ele recebe só uma dose a partir do 3º mês, que é com 12 semanas, né? Ele pode receber a primeira vacina de raiva e depois só fazer o reforço anual. E animais adultos, eles vão receber 2 doses da polivalente, com intervalo ali de 2 a 4 semanas, e uma dose da vacina de raiva. Depois, reforço anual, né? Esse segundo caso que eu falei do animal adulto é aquele que a gente já adotou, comprou adulto e não tem histórico, né? Então a gente faz 2 doses de polivalente com intervalo, uma vacina de raiva e depois só reforço anual. Legal, bem, bem citado isso, né? Eu já tive também clientes que adotaram, né, um outro gato assim, também não sabiam do histórico, não tinha ficha de vacinação. E aí Isso. realmente, aí tem que é como se ele voltasse a ser bebê, né? A gente vai dar também 2 doses, né? E às vezes os clientes também perguntam por quê, eles ficam confusos, né, na carteira. A gente tem, por que o reforço da polivalente, né, da múltipla, enfim, ela também não são duas de novo. A gente falou, não, só um. E por incrível que pareça, a gente já teve cliente que o veterinário deu depois de um ano 2 também. E, enfim, então obrigada, bem, Ah, bem importante, né? Mas acontece. entendi. Por É isso que que é. esse caso que tu comentou comigo do gatinho que depois de um ano já, né, que ele já fez o protocolo inicial e depois de um período o veterinário pediu 2 novamente, provavelmente foi porque atrasou o reforço, atrasou muito o período do reforço, que tem tutores que deixam passar tipo um ano do período de reforço anual, sabe? Não, E eu acho aí, que foi ali, foi nesse caso mesmo, Thiago, foi mesmo de interpretação da ficha de tá, vacinação. Acho que talvez eles não entraram no entendi. consenso, também nem sei, né? Não vem ao caso, né? Se foi o veterinário ou a pessoa, mas viu que tinha Aham, duas e foi duas. Eles me contaram depois, acontece. aí a gente, né, falou, não, mas faz parte, né? Faz parte. E, Thiago, a gente tem ouvido bastante, né? A gente também questionou, foi um dos motivos que até entrei em contato com você, né? Por que hoje no Brasil eles indicam a V5, o que, que ela tem de benefício, enfim, e por quê? Conta um pouquinho pra gente, né? Depois eu também vou fazer meus comentários. Tá. Então, o que acontece é que no Brasil a gente tem índices muito altos de gatos com felve, sabe? Quando a gente pega os trabalhos, os levantamentos epidemiológicos, né, que são estudos para ver
quanto da população de gatos tem FeLV ou não. Esses são os levantamentos epidemiológicos, né? A gente vê que os trabalhos eles divergem entre si, dependendo do estado do Brasil e dependendo do tipo de teste que foi utilizado. Mas o que é consenso entre eles é que a gente tem muitos gatos com FeLV no Brasil. Então, por exemplo, fora do Brasil, em países da Europa, por exemplo, a vacina de FeLV ela é considerada opcional. Para a gente ela não é opcional, porque a gente tem muitos gatos com a doença. Então, o ideal Realmente. é que a gente teste todos os gatos, vacine os negativos e os que são positivos que a gente mantenha eles dentro de casa, né, sem acesso à rua, porque quando a gente deixa eles terem acesso à rua, eles vão encontrar com outros gatos, eles brigam, acontece todo tipo de coisa e a gente acaba proliferando a doença na população, né? Então, a segregação desses gatos positivos, manter eles em casa é muito importante. Em casa e separados, se possível, caso a pessoa tenha mais de um gato. Bem importante, né? E não, como você falou tudo, né? Na verdade, né? A gente, a partir do momento que sai com o gato de casa, seja para ir no veterinário, numa pet shop ou em exposições, nós que somos criadores também, né? A Uhum. gente tá correndo risco, né? Então é Sim. uma proteção, né? Que a gente tenha mais, né? Bem Uhum. interessante. A gente também fez um teste aqui, né? Compartilhando, né? Conversei com o Thiago também Ah, antes, a gente tá tendo essa conversa. E a gente ouviu muitos mitos de reação, de que o gato teria algum problema, mas a gente fez um teste na ninhada, até expliquei para os meus clientes dessa última ninhada que a gente até prefere ficar 15 dias um pouquinho a mais com eles, eles ficaram um pouquinho tristes, né? Mas eles entenderam porque a gente queria acompanhar para ver se realmente não ia ter uma reação diferente. Enfim, realmente não tiveram. A gente realmente também deu. A gente já tinha dado antes de conversar uma V4, né? Então a gente fez duas V5 e eles estão ótimos. legal. Importante. Estão protegidos, né? Então, se tiverem, né? Embora a gente também peça, né? Um comentário, todos os nossos gatos são testados, a gente também sempre retesta, tem todo um Legal. cuidado, né? Faz exames e também quando a gente tem clientes que às vezes talvez eles estranham, né? A gente pergunta se tem, a gente também, por mais que a gente coloque, mas eu sempre explico para os clientes, daqui a gente sabe que eles vão estar saindo negativos, né? Então, assim, se a pessoa tiver um outro gato em casa, independente, não fez o teste, eu recomendo que faça, não é um teste tão caro, né? É uma garantia para a pessoa. E aí ela também, né, evita de, como você falou, proliferar, ter mais um gato com problema. E até aconteceu, a gente teve uma pessoa que comprou um gato, né? Na verdade, não era necessariamente, não era assim, era Fififel e deu, a pessoa fez o teste também, deu positivo, Uhum. e ela entrou em contato comigo, foi sincera e falou: olha, Carla, eu não vou poder ficar com filhote, e porque eu tô com um Aham. gato, né, que tem, enfim, e aí, enfim, foi difícil, a pessoa queria muito gato, já tinha até pago tudo, enfim, e aí não deu certo, então assim, mas a pessoa também foi honesta e tá cuidando dos gatos, eles Claro. também, mas ela tá ciente do risco que tem e também que não poderia ter mais um que seria mais um contaminado aí no meio, né? Claro. Tu me lembrou de uma coisa muito importante. Tem tutores que falam assim, eu prefiro não saber se o meu gato tem FIV ou FeLV. Isso é muito complicado, sabe? Porque, bom, o gato que tem FIV, geralmente ele vive bem, desde que tu mantenha ele com antipulgas, vermífugo em dia, ele tem uma expectativa de vida semelhante à de um gato que não tenha FIV, sabe? FeLV é mais complicada e falando assim como alguém que teve uma gatinha FeLV positiva, eu posso dizer que é importante saber que o teu gato tem FeLV, porque tu vai ter um cuidado diferente com ele. Respirou diferente, parou de qualquer coisa que acontecer, tu tem que procurar um médico veterinário. Não tem essa possibilidade de esperar, porque o gato ele fica imunossuprimido, ele fica mal muito rápido, sabe? Então é importante a gente saber quando o gato é FeLV positivo para ter um cuidado mais redobrado em cima desse gatinho. Às vezes as pessoas, a gente sempre explica, né? Não tenham medo do veterinário e quando vocês forem também tem que falar a verdade e testar, né? Não, como a gente cuida da Claro. gente, de um filho, faz um exame, eu também tenho recomendado, a gente sempre recomenda, tenho recomendado que façam mais. Eu sempre explico Uhum. assim, querem perguntar, podem me perguntar como criador, eu posso contribuir, não sou veterinária, mas assim, é justamente fazendo exame, acompanhando que a gente pode prevenir, né? E mais, né? Às vezes o Claro. gato tem um problema, se ele tiver uma doença secundária, vai ser muito mais grave, né? O risco dele, as chances Isso. dele não sobreviver são muito maiores, né? Então, não adianta, né? Então, enfim, E legal. até por isso, tu me lembrou de outro tópico.
é importante que... Porque, assim, existe um mito de que, o gato FIV e FeLV eu não devo vacinar. Alguns veterinários mais antigos, eles tinham essa ideia. Hoje, alguns ainda têm medo de vacinar o gato FIV ou FeLV positivo. Mas já tem trabalhos mostrando que o gato FIV ou FeLV, ele consegue responder à vacina. A vacina, não vacina contra a FeLV, né? Não tem por que vacinar contra a FeLV, mas contra panleucopenia, cálice, herpes, clamídia. Então, ele vai ter essa resposta, ele vai conseguir montar uma proteção contra essas doenças. É importante que ele esteja protegido contra essas outras doenças, como tu falou. E havia o medo assim de vacinar o gato e ter algum tipo de problema, reversão vacinal. Isso não acontece, segundo os trabalhos que a gente tem mais recentes. E é isso aí, o gatinho que é FIV positivo tem que ser vacinado também. O único cuidado que a gente sempre tem que ter, mas isso vale para qualquer gato, né? Independente dele ser positivo ou não, é que a gente não pode vacinar nunca animal sintomático. Então, se ele não está comendo, está com temperatura acima do normal, qualquer sinal que não esteja dentro do normal, a gente não vacina. Só vacina gato que está assintomático, mesmo ele sendo positivo, né? Que é um protocolo, né? Eu acredito que os veterinários chequem também, mas como tutores, né? Nunca é Isso. demais também verificar, né? Antes de ver, né? Agendou a vacinação, o gato não tá legal, né? Já não fazer, né? Mas bem citado, né? Sobre esses mitos e coisas que a gente ouve, como você falou, né? É. Não tem como separar as vacinas, então a gente tem que, né? Vai o pacote todo, né? Vai o combo. É. E outra coisa também que também tem os intervalos que eles falam, né? Às vezes também se precisa dar da múltipla, desculpa, né? Entre a múltipla e a pólen, enfim, e a antirrábica, né? Se precisa dar mesmo esses 15 dias ou não. Não sei se... Porque, assim, tem uma preocupação muito grande das pessoas, assim, quando o gato, depois que vacina, tem uma reação, né? Então, a gente já teve casos, um exemplo, né? Um cliente que vacinou tudo junto, foi no veterinário, vacinou, Aham. passou antipulga, cortou a unha, deu vermífugo, fez tosse higiênica, fez banho, fez tudo, o gato saiu lá estressadíssimo. Aí ele teve uma reação. Aí foi do quê? Ele deu as duas vacinas no mesmo dia, ele fez todo esse combo, pacote, o kit gato. Uhum. Né? Então, assim, tem uma É, recomendação de cuidados depois da vacina e também precisa dar esse intervalo entre uma e outra? então, duas coisas importantes que tu me perguntou, né? Sobre o intervalo entre duas vacinas ou mais, né? Enfim, tem os prós e contras de tudo, né? Então, por exemplo, o ideal seria realmente tu dar pelo menos 15 dias entre, por exemplo, a polivalente e a de raiva, porque uma que são menos doenças para o organismo do gato processar ao mesmo tempo, então fica mais leve para ele, o gato fica menos apático, né? Depois da vacinação, é mais saudável tu dar esse período. Mas assim, e também por outro lado, e ao mesmo tempo, quando a gente dá esse intervalo de 15 dias, caso o gatinho tenha uma reação com alguma das vacinas, tu vai saber qual delas que foi. E mesmo quando a gente faz junto com vermífugo ou com antipulgas, esses produtos também podem causar algum tipo de reação. Então, tipo, tu não vai saber quem foi o causador da reação, né? Para que a gente vai saber quem que causou a reação? Porque numa próxima vacinação a gente pode tomar cuidados prévios para minimizar isso. Então é interessante dar esse intervalo. Por outro lado, tem gatinhos que são muito estressados, que odeiam sair de casa, odeiam o jaleco branco. E aí, para esses gatinhos, às vezes vale mais a pena tu fazer as vacinas, fazer tudo que tu puder fazer no mesmo dia, para estressar o mínimo possível ele, do que dar esse tempo e depois ter que fazer o gatinho voltar para o consultório, né? Então depende de cada animal. Mas se puder fazer em dias diferentes as vacinas, é legal. E mesmo os outros produtos, né? Tipo pulgas, vermífugos, se puder fazer em dias diferentes também é interessante. Ótimo. Tu me perguntou assim de aí depois que o gatinho foi vacinado, né? Se tem algum cuidado. Isso. É muito importante porque assim o pessoal tem o costume de vacinar o animal, chegar em casa, largar o gato e ir trabalhar ou ir no mercado. E isso é péssimo, por quê? Porque se acontecer algum tipo de reação, se acontecer qualquer coisa, o tutor não vai ver. E as reações, tem vários tipos de reações que podem acontecer, né? Elas podem ser tardias ou imediatas, mas se o tutor estiver vendo, ele pode levar esse gatinho para o veterinário, ele vai medicar o gatinho e a reação vai ser revertida, vai dar tudo certo. Mas o importante é que o tutor veja a tempo, né?
Então, o animal que foi vacinado, a gente tem que levar para casa e observar ele por um período, não abandonar ele. E aí tu me perguntou de reação vacinal também. Isso é um tópico importante, porque assim, quando a gente fala reação vacinal, gera um monstro, né? Parece que a vacina vai gerar reação, mas no fundo, no final das contas, a gente está falando de uma reação alérgica. Reação alérgica pode acontecer com vacina, com vermífugo, com antipulgas, com alimento. Às vezes a gente pode trocar de ração e o animal tem uma reação alérgica. Então, não é esse monstro que a gente pinta, né? Ah, vou vacinar, vou ter uma reação. Não, não é assim. Pode acontecer e pode acontecer com qualquer produto que a gente fizer. Até com shampoo, para quem dá banho no gato. Até comida de humano, né? Quando a pessoa dá comida de humano pro gato. Então, mas assim, o que acontece com a questão das reações, né? Elas são reversíveis, o importante é só que o tutor veja a tempo para levar para o médico veterinário e ele poder fazer o tratamento e acompanhamento dessa reação. E elas são muito raras. A gente tem em torno de 30 a 50 animais que vão ter uma reação alérgica para cada 10 mil animais vacinados. E daí a gente tem que ver o custo-benefício, né? Porque tem tutores que falam, mas são 30 a 50 para cada 10 mil, ainda estou com medo. O que acontece? A gente tem duas possibilidades. Não vacinar esse gato, e aí ele com certeza está exposto a várias doenças infecciosas que mais cedo ou mais tarde ele vai pegar. Mesmo que ele viva em apartamento, que não tenha acesso à rua, o dia que ele precisar ir para o consultório veterinário, porque passou mal, aconteceu qualquer coisa, ele vai estar sendo exposto, entende? Então eu tenho essa possibilidade de não vacinar e deixar o animal exposto às doenças infecciosas, ou eu posso vacinar e correr esse risco pequeno de uma reação vacinal que é reversível. Então é custo-benefício, mas continuo achando que vale mais a pena vacinar e proteger os gatinhos do que, né, não Sim, vacinar e correr um risco pequeno de reação. é bem colocado, né? Acompanhar, né? O gato fez a vacinação, acompanhar. Eu já tive uma reação no meu primeiro Já? ragdoll. A gente Aham. foi um protocolo, ele já veio, mas era muito antigo, imagina, estou falando 16 anos atrás, a gente era para dar mais uma dose da vacina aqui, demos. E, e na época eu não era nem criadora ainda, né? Eu comecei um pouquinho depois. Primeiro eu também fui tutora, assim, fui mãe de gato, mimei ao extremo. E aí eu peguei lá o Juan no carro e fui para casa dos meus pais. Daqui a pouco ele no painel ali super seguro para ver como eu era responsável. Daqui a pouco ele começou a espumar, ficou estranho. Ih, vamos parar esse carro. E ele teve uma reação, né? Ele, enfim, aí foi de uma, né? Então, eu também procuro sempre, se eu tenho alguma reação, alguma coisa, eu aviso os tutores, ó, dessa linhagem, alguma coisa teve, né? Mas foi uma vacina Uhum. só, enfim, eu acho que, sei lá, foi um estresse. No fim, hoje, vendo, parando, talvez nem foi da vacina, e sim por ele ter ficou um pouco a modinha da vacinação e tá ali no carro, em movimento, vendo tudo se mexendo no painel do carro, né? Então, Ah, são sim, é que as coisas se confundem, né, também. então, assim, tem Pode que cuidar ser. bastante, é. E outra pergunta, né? Na Uhum. verdade, eu acho que já é de conhecimento meio que comum, né? Mas a vacina antirrábica, ela é mesmo obrigatória no Brasil? Explica pra gente por quê. Ou se não é. A vacina de raiva, ela é considerada uma vacina essencial no Brasil e no resto do mundo, assim. Onde esse gatinho for, é importante que ele esteja vacinado contra a raiva, porque a zoonose, assim, cosmopolita, ela tá distribuída por todo o globo. Então, em qualquer lugar do mundo o gatinho pode pegar. Ela é uma doença com uma taxa de letalidade muito alta. Então, se pegou raiva, vai morrer de raiva. E, e a zoonose, a gente pega, né? O gatinho pode transmitir pra gente. Então, assim, é muito arriscado ter um animalzinho dentro de casa, seja ele cachorro, gato, enfim, seja qualquer mamífero. E não ter ele vacinado contra a raiva porque é uma zoonose. Então, é muito importante, independente do lugar do mundo. Ela é uma vacina obrigatória. Bem lembrado. Por que eu perguntei isso? Porque já teve pessoas que me perguntaram, é só no Brasil? Eu falei, não, é bom pontuar que É. na verdade é mundial, né? E Pode até ter diferença, que a gente fala da ativada e inativada, né? Também, não sei, que a gente comenta, né? tá, as vacinas, o que que é? Tem a vacina inativada e a Vamos. atenuada, né? É, A inativada seria uma vacina morta. Então, o agente que está dentro dessa vacina está morto. Ele não tem capacidade de infectar o animal. A atenuada, ele está enfraquecido. Ele vai tentar infectar, mas ele não consegue.
Então, elas são vacinas diferentes, são usadas em momentos diferentes, para animais diferentes, só que todas as vacinas de raiva, de felve, são sempre inativadas, elas são sempre mortas. Então, também o pessoal às vezes tem medo, tipo, vou vacinar, ele vai pegar raiva. É impossível, porque o vírus, ele não tem, o vírus da raiva dentro da vacina, ele é inativado, ele não tem essa capacidade. Então, o gatinho jamais vai pegar raiva ou felve sendo vacinado com essas doenças. Legal. Isso aí. É, eu já me atravessei numa pergunta, agora que eu vi, eu já te perguntei. Não tem problema. É, bem Carla essa, né? É, e como é que é? E o que acontece? Qual é o risco, né? De existir e quando ocorre, né, um sarcoma vacinal, né? Fala um pouquinho pra gente, que é uma questão também que eles têm medo. Já tive cliente que falou assim, eu não vou vacinar, a gente já leu muito, né? Como eu falei, né, a gente conversou um pouco, né? Nesses Uhum. 15 anos eu também já tive diferentes protocolos, vacina, não vacina. Aí eles falam, não vou vacinar meu gato depois sei lá, de 5 anos, porque menos risco de ter sarcoma. Fala pra gente um Aham. pouquinho sobre isso. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu já teve vários gatos, né, Carla? Algum deles tu já teve problema com sarcoma vacinal? Não. Tá. Então, isso é um ponto importante, sabe por quê? Porque o sarcoma, a estatística de sarcoma é um gato para cada 10 mil. Então, assim, é uma doença muito rara. E também, o nome dela é muito complicado, porque o pessoal chama de sarcoma vacinal, mas ele pode acontecer por qualquer lesão no subcutâneo. Então, pode ser por aplicação de medicamento, pode ser por briga, mordedura, arranhadura, gato se engatou num brinquedo, sei lá, qualquer machucado no subcutâneo pode causar o sarcoma. Então, assim, tu deixar de fazer a vacina, né, que é uma proteção para o animal, pensando nisso, não vale a pena, porque se for para ele ter sarcoma, ele vai ter de alguma outra forma, né? É extremamente raro. Na minha rotina, eu converso com vários veterinários de diferentes regiões de Santa Catarina, e até hoje eu não lembro de nenhum me falar que já pegou um caso de sarcoma, então é raro mesmo. Acontece, e por que que acontece? Quando o gatinho ele machuca o subcutâneo dele, alguns gatos que têm essa tendência genética, eles formam uma reação inflamatória crônica que não melhora, e essa reação inflamatória vira uma neoplasia, vira um tumor. Existe forma de diminuir a chance disso acontecer na vacina? Não. Como eu falei, qualquer lesão no subcutâneo pode causar naqueles gatos que têm essa tendência genética, mas é extremamente raro. E qual que seria a forma, então, de minimizar o problema caso isso aconteça, né? Existem indicações de lugares onde vacinar o gato. Por quê? Porque quando o sarcoma acontece, esse fibrosarcoma, ele é um tipo de câncer, ele é um tumor que ele cresce muito, muito rápido. Ele não tem um hábito de fazer metástase, ele não tem um hábito de se espalhar para o corpo rapidamente, mas o que ele faz ele é infiltrativo, ele penetra os tecidos que estão próximos, os órgãos que estão próximos, né? Ele vai penetrando. Então, quando a gente remove, o tratamento é remoção cirúrgica, fazer uma cirurgia e tirar esse tumor, só que tem que tirar com uma margem, com um espaço, para ter certeza que tu tirou tudo e que não ficou nenhum pedacinho e que ele não vai voltar a crescer. Então, se a gente vacina em locais como, por exemplo, nos membros, né, nas perninhas, de preferência mais longe do corpo possível e na cauda, caso aconteça, né, um fibrosarcoma, a gente tem a possibilidade de amputar esse animal. Ele vai ter qualidade de vida, ele vai viver bem sem aquela perninha ou sem a cauda, e a gente tem a certeza de que tirou tudo e que não vai voltar, entendeu? Então tem essa indicação de vacinar os gatinhos em membros, né, nas perninhas, de preferência do joelho para baixo e, e na cauda. Só que assim, quem tem gato brabo sabe como que é ter um gato brabo. Nem todo gato deixa. O veterinário tenta. Quando não for possível, o veterinário pode vacinar nas laterais do corpo. O que ele não deve fazer é vacinar próximo da região da coluna vertebral, porque ele não tem margem. Se precisar tirar um tumor, não tem como tirar a coluna vertebral. E sempre evitar também essa região aqui próxima do pescoço, entre as escápulas, que tem gente que gosta de vacinar ali. Essa região, nunca vacinar. Então,
se possível, membros e cauda, se não for possível, lateral do corpo. Ah, é legal, Nunca bom. faz. Bom saber, isso era uma coisa que eu sempre via, né? Alguns vacinavam aqui, lá, como eu tenho medo de agulha, né? A gente brinca, né? Importante que o gato esteja vacinado. Já conversei com alguns veterinários que falaram justamente exatamente como você falou, né? E outros já falam, não, tem uma região esquecida, é mais fácil, mas... Enfim, eu acho que tem que Aham. confiar no protocolo, né? Independente de onde forem vacinar o gato, vacinem ele, né? Isso, com certeza. Até porque, como a gente comentou, ele é super raro esse tumor, né? É, essa questão de vacinar nos membros, na cauda, enfim, é uma forma de prevenção caso aconteça, mas é muito difícil acontecer. O tal dos fibrosarcoma de aplicação. Ah, legal. Bom saber que em Santa Catarina ainda não teve, né? Quer dizer que nem os estagiários, nem quem tá aprendendo não erra, né? A gente brinca, né? Quando eu já tinha clientes que falavam assim, ah, qual é o melhor veterinário do Brasil? Porque eu vou levar o meu gato no melhor veterinário. Eu falei, não, mas só para dar vacina não precisa ir no melhor, né? Vamos dar oportunidade também para os estagiários, né? Obrigado, Thiago. Assim, não sei se você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar ou colocar pra gente. É, uma coisa que eu lembrei que eu comentei contigo, que a gente fala assim, o gato de risco, gato que não é de risco, né? Essa questão, da questão principalmente de protocolos vacinais, né? O que que, de que forma que isso pode influenciar num protocolo vacinal de gato? Eu tô te contando isso porque, assim, como eu te falei, os protocolos não são engessados. Para cada animal, existe uma possibilidade de protocolo. Mas quando o veterinário tenta fazer um protocolo diferenciado naquele animal que precisa, às vezes o tutor não entende o porquê daquilo. Então, eu gosto de exemplificar, né? Vamos supor que a pessoa comprou um gatinho teu e vai levar esse gatinho para um ambiente onde já vivia outro gato, mas esse gato morreu mês passado de uma doença infectocontagiosa. Então, tu tá levando um filhote para um ambiente extremamente contaminado, certo? A chance desse gatinho pegar uma doença a hora que acabar os anticorpos maternos, a hora que eles forem degradados, é muito alta. Então, nesse caso, tem veterinários que tentam entrar com um protocolo chamado de protocolo de risco, né? O que que acontece? O veterinário vai fazer mais doses em menos tempo. Ele pode tentar fazer doses a cada 2 semanas, a cada 15 dias, né? Só que daí, claro, ele vai ter que fazer até as 16 semanas de vida. Então, vão ser muito mais vacinas, mas é uma tentativa de imunizar esse gato antes que ele fique doente. Só que nem sempre o tutor entende isso, que nesse gato é necessário porque ele está num ambiente extremamente contaminado. Ou o gato que vai para abrigo, por exemplo. O gatinho que está num ambiente que nunca teve outro gato, ou que todos eles são vacinados, ele pode fazer um protocolo mais parecido com o que geralmente é feito, doses a cada 21, 28 dias, né? 3 a 4 semanas. Mas é só para reforçar a importância de que cada gato é um gato, né? E mesmo Sim. nos adultos. Quando a gente fala em gatos adultos, por exemplo, que vai vacinar com a quíntupla, existe uma das vacinas quíntuplas do mercado, é uma vacina, essa quíntupla é da MSD, né? Ela, por bula, ela vai proteger contra para as doenças, as quatro primeiras ali, né? Cálice, herpes, clamídia e panleucopenia. Ela vai proteger para essas quatro doenças por um ano, mas a mesma bula diz que para FeLV, essa vacina em específica vai proteger por 2 anos. E daí, o veterinário tem a opção de fazer a quíntupla, nesse caso, todos os anos, ou de fazer um ano sim, um ano não. O que que vai influenciar? O estilo de vida do gato. Porque, por exemplo, um gatinho que não tem acesso à rua, vive com no máximo outro animal que não tem acesso à rua e que nunca vai para um gatil, esse gato tem uma chance muito baixa de se contaminar com o vírus da leucemia viral felina, né? Então, para esse gato, por exemplo, com essa vacina específica, ele poderia intercalar, fazer um ano quádrupla, um ano quíntupla, porque a bula dela permite, não são todas as bulas que permitem, né? Mas o gatinho que tem acesso à rua, que, que vai para gatil com frequência, Vai para que exposição, né? Eu acho, a gente fala que é quando participa de exposição, evento, amostra, né? Que daí acaba tendo mais contato com. A gente não sabe como o outro cuida, né? Isso. Então, esses gatinhos que são considerados gatos de risco, mesmo nesse caso dessa bula que fala que pode vacinar contra a FeLV a cada 2 anos, esse gato precisaria da vacina quíntupla todos os anos. Ele não poderia intercalar com a quádrupla, por causa do estilo de vida dele. Então, eu só estou te falando isso porque é importante que o tutor entenda justamente isso. Não existe um protocolo universal
depende do estilo de vida do gato e é importante que ele cuide do estilo de vida do gato, né? Quanto menos acesso à rua, melhor. Se possível não ter acesso à rua, melhor ainda. Se ele puder testar o gato, é o ideal para a gente saber como está a saúde desse gato. Então, Dar banho em casa. é, cada gato é um gato. É quem conseguir, né? Mas os meus ragdolls, assim, eu acho que eu deveria até fazer uma pesquisa, né, já. Vou fazer uma pesquisa, vou perguntar se algum dos meus clientes desaprendeu ou não entendeu como dar banho em casa, porque eles adoram. As pessoas gostam? Não, a gente ensina eles desde filhote, sim. Claro, quando a gente traz Ah, gatos também, a gente tem de fora, a gente tem que adequar, enfim, né? Mas assim, não tem aham, a regra vovó deles aqui, não adianta, fica com frescura, todo mundo gosta de tomar banho. Alguns cantam, alguns, cada um no seu ritmo, né? Mas, aham. Isso aí. bom, acho que é isso então, Thiago. Muito obrigado, né, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, né? A gente vai também deixar depois o teu contato, né? A gente vai disponibilizar, né, nas redes. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, uma questão além dessas que a gente fez, né? Também Uhum. colocar o link, o site do Salva, né, das vacinas, alguma coisa assim, para que possam também né, consultar e conferir também, né? Mas é isso, muito Beleza. obrigado, né, pelo teu tempo. Ficamos muito felizes. Eu acho que a gente pode compartilhar um pouquinho de informação no que diz respeito à vacinação, protocolos, alguns mitos, verdades e recomendações. Obrigada. Te agradeço também. Eu gosto muito de levar essa informação para as pessoas porque, né, as pessoas precisam de conhecimento para conseguir cuidar melhor do gatinho, né? Acho importante esse trabalho que tu está fazendo de levar essa informação para os teus clientes de forma gratuita, sabe? Então agradeço o espaço que tu me deu e qualquer dúvida que tu tiver, que os clientes te passarem, tu entra em contato comigo que eu estou à disposição. Pode deixar. Obrigada. Um Falou. abraço. Fiquem bem aí. Abraço.